de sua virgindade, que elas não deixaram pela santidade. Quem sabe você olha assim e observa, parece que aquelas pessoas são muito santas, mas eu também tenho a minha santidade, eu também tenho minha comunhão com o Senhor, eu também faço as minhas orações, eu não roubo ninguém, eu não julgo ninguém, eu não aponto ninguém, mas não é exatamente por aquilo que você faz ou porque você deixa de fazer, louvado seja Deus, mas sim por algo a mais que ainda falta em sua vida, que daqui a pouco nós vamos ver, aquilo que precisa de mais. Então não é por aquilo que você faz, quantas horas de orações, a igreja que você frequenta, não importa, porque não era pela virgindade, não era pela santidade, não era pela separação, não era pela roupa, não era por nada disso, mas por isso representam que elas queriam também, elas queriam participar com o noivo, elas tinham separado os seus corpos, elas tinham se preservado até a vinda do esposo, mas ainda assim não era o suficiente. Nós vemos aqui que eram 10 lâmpadas, 10 lâmpadas que eram, as lâmpadas eram que ia receber o azeite, aquilo que era precioso, aquilo que era espremido para receber o azeite. O nosso corpo foi preparado pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele morreu por nós e derramou o seu Espírito Santo, o nosso corpo preparado para receber, louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus diz que aquele que não cuida do corpo, aquele que destrói o seu corpo, será destruído pelo Senhor, louvado seja Deus. Mas não era por causa que elas não tinham lâmpadas, não era porque elas não tinham um corpo preparado, não era por nada disso. Elas também tinham azeite, elas tinham as lâmpadas ali, elas tinham o azeite que era derramado por causa de Jesus. O azeite representa o Espírito Santo, e o Espírito Santo, como diz em João capítulo 14, eu vou e vos mandarei o Consolador, aquele que vai consolar, aquele que vai te dar a direção, aquele que vai te manter aceso, aquele que vai te manter purificado, aquele que vai iluminar o seu caminho. Você pode ter um corpo, uma mente preparada, mas você precisa da ação do Espírito Santo, porque o convencimento de arrependimento não vem pelas suas obras, não vem por aquilo que você faz, mas vem pelo convencimento do Espírito Santo. Se você rejeita o Espírito Santo, não tem quem possa te convencer, porque ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não te convencer, não adianta você chorar, você fazer um monte de coisa, porque você não vai estar arrependido. Você vai estar com remorso, mas não vai estar arrependido. Somente o Espírito Santo pode trazer esse arrependimento. E ali vão elas todas caminhando ali na espera do noivo. Eu tenho minha igreja, eu me preparo, eu me cuido. Quem sabe elas estavam ali conversando e ali as 10 dormiram. As 10 ficaram ali, tosquenejaram. Louvado seja Deus. Todos nós estamos sujeitos a errar, mas precisa de algo para que nós se voltamos para Deus, para que o pecado não seja mais a mesma coisa, para que o pecado não seja algo natural para mim. Eu preciso desse azeite para quando o Senhor me chamar. Ei, não faça isso, não faça aquilo, não vai por esse caminho, não engane, não roube, não mate, não se prostitui, não trai, não pegue propina, não se venda por pouca coisa. Você precisa desse Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Virgens, lâmpada, azeite, corpo, alma e espírito. Mas precisa ainda mais de uma coisa. Deus conhecia quem era prudente, Deus conhecia quem era louca. Prudente significa tomar cuidado com aquilo que faz, tomar cuidado com aquilo que fala, com o que usa, com o que se veste, com aquilo que aponta, com aquilo que acusa. Tome cuidado. A prudência, louvado seja Deus, ela mora junto com a sabedoria. A sabedoria vai morar junto com a prudência. Isso que o provérbio de Salomão diz, que a prudência mora com a sabedoria. Porque aquele que é prudente, que toma cuidado naquilo que faz, naquilo que vê, naquilo que julga, naquilo que aponta, porque de alguma forma está sendo dirigido pela sabedoria. Não é aquele que sai falando, daquele que sai acusando. Louvado seja Deus. Mas tudo isso é uma preparação para a vinda de Jesus.
Hoje muitos podem esquecer daquilo que Jesus falou. Louvado seja Deus. Mas tudo aquilo que Ele falou se cumpriu e até hoje se cumpre. Jesus disse que naquele tempo muitos viriam. Seria como o tempo de Noé. Os homens casavam, davam-se casamento, edificavam. Significa que o tempo vai estar bom, vai estar todo mundo prosperando. E aí virá repentina destruição sobre a face da terra. Os homens estarão, cada um cuidando das suas próprias coisas, como o apóstolo Paulo diz. Nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, gananciosos, cobiçosos. E o apóstolo Paulo diz para o seu filho na fé: deste se afasta. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que existia 5 prudentes e 5 loucas. Louvado seja Deus. Elas eram virgens, elas tinham 10 lâmpadas, azeite, elas tinham a mesma intenção. Você tem a mesma intenção de ir para o céu? Eu acredito que você quer ir para o céu, eu também quero. Eu acredito que você, louvado seja Deus, quer ser chamado, vinde bendito de meu Pai, eu também quero. Louvado seja Deus, eu também quero participar naquele grande dia com o Senhor. Eu acredito que você também quer. Eu acredito que de alguma forma você acredita também em inferno. Eu acredito em inferno, você acredita em céu. Eu acredito também em céu. Nós queremos isso. Louvado seja Deus. Mas as prudentes tinham algo diferente. As vasilhas, elas sabiam que uma hora ou outra elas iam precisar. Elas tinham um cuidado a mais do que as loucas não tinham. Elas não diziam: eu sou pecador, eu vou fazer o que eu quero porque Deus morreu por mim. Eu sou pecador mesmo. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus confirma. Ela confirma que não há nenhum justo sequer sobre a face da terra. E todos estão destituídos da glória de Deus por causa dos nossos pecados. E aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Louvado seja Deus, mas Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós não se tornamos pecadores, porque nós queremos coração duro, que não ouve a voz do Espírito Santo, que não ouve aquilo que o Senhor está falando, aquilo que está se cumprindo. Louvado seja Deus. Você não será condenado pelo pecado que você cometeu, mas pela rejeição da palavra de Deus, pela rejeição da graça de Deus. Porque a palavra de Deus diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Significa que Deus tirou o pecado do mundo, entregando o seu único Filho. E como serei eu condenado se Jesus morreu pelos meus pecados? O Cordeiro que tirou os meus pecados pela rejeição. Somente tu pode rejeitar a palavra de Deus. Somente tu pode rejeitar o Espírito Santo. Se tu rejeitar o Espírito Santo, não tem como ele te convencer, não tem como tu te arrepender. Porque Jesus diz: está vendo aqueles que morreram nas estátuas, naquela casa que caiu em Siló? Eu te digo, se não se arrependeres, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Você viu que eles fizeram mais de 500 sacrifícios com o rei Herodes, com toda a sua loucura. Jesus disse: de maneira nenhuma não entrarão no reino dos céus se não se arrependeres. Se arrepender significa pesar pelo pecado que cometeu, significa sentir dó por aquilo que cometeu, por aquilo que errou. Louvado seja Deus. Então existe 5 virgens e 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Louvado seja Deus. Mas a diferença está nas vasilhas que as prudentes tinham. As prudentes tinham as vasilhas, e elas ali sabiam que o Senhor iria voltar, e elas precisavam de mais para caminhar. Elas precisavam de mais luz para caminhar.
Louvado seja Deus. E essa luz é o Evangelho. Louvado seja Deus. Salmo capítulo 119, versículo 5. Louvado seja Deus. 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Louvado seja Deus. É a palavra que vai fazer você se voltar para Deus e esperar o Senhor. E não importa se você tosquenejar, não importa se você errar, não importa se você falhar. Louvado seja Deus. O óleo do Espírito Santo, ele vai fazer você voltar novamente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele irá te levantar à beira do caminho e vai te trazer de volta. Louvado seja Deus, para a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Eu fico olhando assim, irmãos, quem sabe eram loucas, quem sabe já não é hoje, quem sabe a palavra de Deus não está ao contrário, quem sabe não é muitos olhando para nós e dizendo: loucos, vocês não precisam gritar, vocês não precisam estar pregando, nós sabemos da palavra, nós sabemos que Jesus cura, liberta, eu já aceitei a Jesus desde quando eu nasci. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero te dizer nessa tarde, se você não for humilde o suficiente para receber a palavra de Deus e voltar novamente, antes de Jesus voltar, antes da última trombeta tocar, se você não voltar para pegar, para receber uma palavra, se você não se voltar para aceitar a Jesus, se você não se voltar para encher, louvado seja Deus, a tua vida de arrependimento do óleo do Espírito Santo, naquele grande dia você pode ter uma grande surpresa. Quem sabe hoje você tem medo de ser envergonhado. Aqui tem poucas pessoas, mas naquele dia vai ter milhões e milhões olhando para todos nós. Naquele dia o rei se assentará, como diz a palavra de Deus, e o grande rei se assentará. Aquele que muitos acham que está cheio de amor, aquele que, um Jesus apaixonado, um Jesus que faz de tudo para você vir para Ele. Naquele dia, o grande rei se assentará no trono e julgará cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras, aquilo que tu tem feito nessa terra. Para o mundo pode ser não crime, mas para Deus é pecado. O que afasta nós de Deus é o pecado. Então aquilo que nós fazemos na terra, nós iremos prestar conta com o Senhor. Louvado seja Deus. Eu poderia estar em casa, mas estou aqui falando a palavra de Deus, porque Jesus é quem nos diz para pregar o Evangelho. Não importa do jeito que olham, não importa do jeito que vão falar, mas a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Louvado seja Deus. Enquanto a porta está aberta, venha aceitar a Jesus, venha se arrepender e receber uma oração, receber Jesus como teu Salvador. No momento difícil, ou naquele momento que Jesus estiver, a palavra de Deus diz que aquelas loucas queriam um azeite, queriam o azeite que elas tinham, mas ela disse: não pode, senão vai faltar para mim. Você precisa buscar a sua própria intimidade com o Senhor. Você precisa buscar a sua própria intimidade com o Senhor. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus diz que faltou óleo. Faltou óleo para aquelas loucas. Como Jesus disse, faltou óleo para aquelas loucas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Faltou óleo para aquelas loucas, mas não faltou tempo. Tempo elas tinham. O apóstolo Pedro diz que muitas pessoas acham que Jesus
estás tardando em voltar. Mas a palavra de Deus diz que é por causa da sua grande compadecimento, porque alguns ainda precisam vir, pela sua grande misericórdia que ele ainda não veio. Enquanto é tempo, volte-se para Jesus. Enquanto a porta está aberta, volte-se para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Louvado seja Deus. Então as vasilhas que as prudentes tinham eram algo a mais que as loucas não tinham. As vasilhas eram algo a mais que as loucas não tinham. Louvado seja Deus. Quem sabe você hoje tem tudo. Quem sabe hoje você tem tudo aquilo que você quer, mas falta algo a mais, que não te deixa ter paz o suficiente, que não te deixa ter alegria. Quem sabe você ainda, não, é porque eu ainda não consegui aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo ter. Não, o que nós precisamos ter é Jesus. É Jesus. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Louvado seja Deus. Então, se algo está faltando em sua vida, se algo ainda está faltando em sua vida, pode ter certeza que é Jesus. Vem encher o seu coração de alegria, vem encher o seu coração de paz. Volte-se para Jesus ainda enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Ainda dá tempo de voltar para Jesus, porque naquele grande dia, quando o Senhor voltar, não haverá mais tempo, não haverá mais tempo de se arrepender, porque o Senhor já tem nos dado o tempo suficiente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, nesse momento, irmão, quero te dizer que Jesus prometeu que Ele viria e veio. Ele prometeu que morreria por nós e morreu. Prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Prometeu que mandaria o Espírito Santo e mandou. Prometeu e disse que haveria guerras e rumores de guerra, terremotos, fomes em várias partes, traíssem uns aos outros. Haveria muitos falsos profetas sobre a face da terra, mas aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Louvado seja Deus. Perseverar no amor. Quando você abandona o seu próximo, a sua família, o seu irmão, você deixou de perseverar. Louvado seja Deus. Jesus morreu e foi até o fim por você. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.